Boa noite. Boa noite. Bênção. Só bênção. Graças a Deus. Vocês estão bem, gente? Sim. Graças a Deus. Quem não me conhece, me chamo Bruno Guetti. Exato. Sou casado, tenho 2 filhos. A mais velha vai fazer 18 anos, meu rapazinho vai fazer 10 anos. Sou casado há 17 anos, graças a Deus. Um lugar de conversão, casamento. Né? Amém. E meus irmãos, o tema de hoje vai falar para nós: precisamos aprender a glorificar a Deus com Maria. E não tem como louvar a Deus com Maria se não fizer como Maria, certo? Então ela se torna a nossa referência. Então, junto com Maria, nós vamos glorificar a Deus. E ninguém melhor do que ela para nos mostrar e ser um espelho de como glorificar a Deus. Né? E é interessante que toda vez que a gente fala aqui em pregação, ou o tema é voltado para Nossa Senhora, assim como o núcleo rezou, eu rezei, é uma presença muito forte dela. É impressionante, é muito forte a presença. Ela está no meio de nós, ela quis estar aqui no meio de nós, ela quis realmente que nós, de uma forma, não vou falar perfeita, porque perfeita acho que só ela fez, né? Como adorar a Deus, mas com ela, a gente ter um olhar diferente, ter um olhar daquela que é fiel, ter um olhar daquela que persistiu, que é aquela que acreditou. Então eu convido vocês a pegar a palavra lá em Lucas 1, 46 a 56. Lucas 1, versículo 46 a 56. E a palavra vai nos dizer: e Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, conforme prometeu aos nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, pois depois voltou para casa. Apenas para contextualizar esse cântico, que não tem como ler isso aqui sem cantar, né? A gente já pensa já na música, né? Do Magnífica. E para contextualizar esse texto, foi logo depois, quando o anjo anunciou a Nossa Senhora de que ela seria a mãe do Salvador, e ela disse sim. Cheia do Espírito Santo, ela foi capaz de dizer sim, mesmo sem entender o que significava o sim. E ela deu sim. E logo depois, ela foi visitar a sua prima Isabel. E nessa visita, quando ela entra e salva Isabel, Isabel reconhece que ela traz ali no ventre o Salvador. E um pouquinho antes, ela vai dizer,
Mas um pouquinho antes ela vai dizer que deu uma honra, né, de que a mãe do meu Senhor me venha me visitar. E aí ela dá essa resposta em forma de louvor e gratidão, levando para todas as dimensões. E quais seriam essas dimensões? Porque para Nossa Senhora dar o sim, ela precisou de um fator importantíssimo, que é a humildade e reconhecer que isso foi obra de Deus. Porque até mesmo vem falar, ele olhou para a humildade da sua serva. Então aqui quando ela fala que ele olhou para a humildade da sua serva, então ela reconhece que eu não mereci, mas ele olhou para a humildade dessa pobre serva. Mas ao mesmo tempo ela reconhece que isso tudo é dele, é obra dele, não dependia dela. A obra que foi feita foi manifestada pelo Senhor. E ela também traz um fator muito importante, que é a gratidão e a alegria. Lá no versículo vai dizer assim: a minha alma glorifica o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então Maria ela vai se alegrar também nas obras que o Senhor faz na vida dela. E ela reconhece isso. Muitas vezes o nosso olhar está voltado somente para os problemas. E a gente fica fixo naquilo. E a gente esquece de olhar o que Deus fez até aí. Porque se eu não conseguir enxergar que existe um problema, é porque até ali naquele instante Deus me sustentou de alguma forma, correto? E às vezes a gente tem que parar para analisar como que Deus me sustentou. E aí a gente render graça e glorificar a Deus por cada passo que nós damos, mesmo diante das dificuldades. Por isso que fala, glorificar a Deus com gratidão e alegria. E não só com a palavra, mas também com a própria vida. Assim foi Nossa Senhora. Ela disse sim, e ela falou assim: eis aqui a sua serva, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então, ela glorificou a Deus diante de uma situação que ela não tinha certeza do que iria acontecer. Então, ela confiou na mensagem de Deus, no propósito de Deus, mesmo sem saber aonde aquilo ia dar. E se a gente for trazer para a nossa realidade, quantas vezes a gente se depara com situações, a gente sabe que aquela situação é correta, mas a gente fica com medo de dar aquele passo, né? Porque, poxa, mas aqui eu já entendo muita coisa, aqui eu já controlo muita coisa, e muitas vezes é isso mesmo, porque a gente gera uma zona de conforto no lugar onde estamos por ter conhecimento sobre tudo aquilo que nós estamos agindo ali naquele momento. Mas quando Deus fala para dar um passo a mais, a gente vai ao encontro a algo que muitas vezes a gente não sabe onde aquilo vai dar. E muitas vezes Deus confirma na palavra isso para a gente. Vai. Isso é muito bom quando a gente fala de vocação. Sabe aquelas pessoas que têm que chamar uma vocação específica? Seja a vida consagrada numa nova comunidade, seja para ser uma freira, seja para seguir ser um sacerdote. A pessoa leu a palavra, Deus confirmou na palavra, e Deus fala assim, vai. Resumido, ele fala, vai. E a pessoa, não, mas eu não estou sentindo, não é o meu tempo ainda. Por quê? Porque ele vai sair da zona de conforto, da onde ele controla as coisas, e aí ele vai passar a ir para uma zona desconhecida. E aí mexe na confiança. Confiança é essa que Nossa Senhora tinha. Nossa Senhora depositou essa confiança no Senhor. Ela deu sim, confiante de que o melhor a ser feito era
o caminho a decisão que ela tomou. E glorificar a Deus com a vida. Maria não glorificou a Deus somente com palavras, né? Ela glorificou toda a sua vida, quando ela diz assim: eis aqui a serva do Senhor, e entregou-se completamente. E quando ela se entregou completamente, meus irmãos, isso foi até a cruz. Ela não sabia onde ia dar até a cruz. Chegou lá na cruz, ela silenciosamente foi sofrendo todas as etapas da paixão de Cristo. E aí ela permaneceu fiel. Mas por que ela foi capaz disso? Porque como Jesus foi gerado no ventre? Através do Espírito Santo. Porque Nossa Senhora é repleta do Espírito Santo. E às vezes, quando a gente toma decisões, muitas vezes, pelas nossas cabeças, a gente cai num local que às vezes, muitas vezes, está vendo, não ia dar certo, sabia que ia dar certo. Só que quando nós estamos com o Espírito Santo, quando a gente clama o Espírito Santo, assim como Nossa Senhora, que é a esposa do Espírito Santo, ela foi capaz de suportar, olhar para o filho dela crucificado, chagado, sangrando, daquele jeito na cruz, pendurado numa cruz. Gente, quem é mãe, quem é pai, imagina seu filho pendurado na cruz. Você seria capaz de só olhar? Teria dado uns 3 tiros para cima. Teria arrancado desde a flagelação. Desde o momento que eu acho que ele tinha sido preso e foi declarada a prisão. Estaria uma confusão. Eu seria igual Pedro, arrancando as orelhas de todo mundo. Mas é o instinto. Mas por que Nossa Senhora foi capaz de ser firme na decisão dela? Porque ela é repleta do Espírito Santo. Assim também nós temos que aprender com Nossa Senhora a ser fiéis. E quem vai nos ajudar nesse processo é o próprio Espírito Santo. É o Santo Espírito. Quando a gente olha para Nossa Senhora, a gente enxerga exatamente a humildade, a alegria, a fidelidade, a doação. Eis aqui a serva do Senhor, faça assim, segundo a vossa palavra. Doar sem medidas. Então, quando eu falei lá no início, é em todas as dimensões, é naquilo que eu planejo, é naquilo que eu sonho, é naquilo que eu também renuncio. Muitas vezes deixo de fazer aquilo que eu tenho vontade para que seja feita a vontade do Senhor. E muitas vezes não é o que eu quero e não é legal. Mas não para que eu sofra, jamais, mas para que eu seja transformado, para que eu saia da minha zona de conforto. E a área que muitas vezes mais me incomoda é onde precisa mais ser transformado, é onde eu preciso botar uma lupa para enxergar o que precisa ser transformado interiormente, para que possa mudar para posturas, ações. E reforçando, Maria glorificou a Deus com confiança. Lá no versículo vai dizer assim: Ele se lembrou da sua misericórdia como prometera a nossos pais. Ele se lembrou com misericórdia. É ter a certeza que o Senhor cuida de nós nos nossos desertos e nas nossas noites escuras. E, gente, é muito fácil falar. É muito fácil falar. É muito fácil eu estar aqui na frente e dizer: confiar em Deus em noites escuras.
Mas isso cai no coração de quem está passando as noites escuras. Isso cai no coração profundamente de quem precisa realmente confiar em Deus numa situação que está passando muito difícil, que foge do seu controle. Isso é muito forte. Isso é muito forte. E muitas vezes a gente se vê fraco diante de situações que não dependem de nós. Às vezes a gente vai cuidar de uma pessoa. Eu não falei do meu ministério, eu coordeno o Ministério de Oração por Libertação na Diocese de Vitória. E eu, quando vou rezar por uma pessoa, eu sei que muitas vezes Deus revela para mim o que a pessoa precisa fazer. E eu vejo, só que quando eu percebo que ela perdeu a esperança e perdeu a fé, eu falo, Deus, e agora? Aí eu preciso confiar, né? Eu preciso confiar. Eu estou rezando pela pessoa. Falei, Senhor, vem com o teu Santo Espírito. Vem mesmo inflamar o coração para que a esperança venha. A fé venha para esse teu filho que eu estou rezando. Porque é isso que sustenta as noites escuras. Gente, eu tenho visto cada história. Eu falo, meu Deus, como que essa pessoa está de pé? Como que ela consegue vir aqui partilhar, nem chorar mais? A pessoa chora. Ela não aguenta nem mais chorar. Então, quando fala em confiança, quando Nossa Senhora nos ensina através, da atitude dela, da postura dela, de ver toda a situação e ver que não depende dela, e ver, Deus, eu não posso fazer nada. Tem situações que realmente não é comigo, mas é com alguém que eu amo. E aí, Senhor, vem Espírito Santo, assim como Nossa Senhora, rainha de Pentecostes, cheia do Espírito Santo, disse sim, foi confiante, assim eu também quero ser. Nas decisões que eu preciso tomar, como ela tomou a decisão da vida dela, ainda jovem, sem ter nada explicado para ela, só de que ela seria mãe de um menino chamado Emanuel. E ela disse sim. Gente, ela disse sim, até mesmo antes de se perguntar, mas como isso se dará se eu não tenho homem algum? Ela disse sim, tá, mas tudo bem, beleza. E aí, você como? Como é que vai ser daqui para frente? Aí eu acho fala o Espírito, virá, sombra do Altíssimo virá sobre ti. É preciso olhar para Nossa Senhora e aprender dela e com ela essas etapas. Reconhecer a nossa pequenez e exaltar a Deus. Ser agradecido. Testemunhar as suas obras. Obedecer sem reservas. Confiar mesmo sem entender. Aí eu repito, a minha alma glorifica ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Essa tem que ser a nossa frase diante de qualquer situação. Que meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A situação está preta, mas você vai dizer, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A minha alma glorifica ao Senhor. Em todo e qualquer momento a gente precisa dizer isso. Seja nos momentos felizes, reconhecendo a mão de Deus sobre aquele momento feliz. Porque a gente precisa também manifestar nas nossas atitudes essa gratidão. A gente precisa. A gente precisa fazer o exercício de reconhecer a mão de Deus. E muitas vezes é no nosso convívio, muitas vezes é uma pessoa que fez algo para você e você fazer questão de dizer, meu irmão, muito obrigado, isso aqui realmente me ajudou muito. É você estar disponível. É você estar disponível para o outro.
Isso eu aprendi muito na minha vida missionária. Quando eu era missionário, como que isso foi falado lá dentro, de a gente estar disponível, a gente precisa estar disponível. E como é bom. E quando a gente está neste lugar de escuta do irmão, e já aconteceu situações em que eu ouvi o irmão, só de estar ali, eu ouvi o irmão, e aí falar, e eu falei, meu irmão, qualquer coisa eu estou aqui. Eu não fui com opinião, eu não fui com, acho que você deve fazer isso, eu não fui nada, eu só escutei. Ele fez assim, estou precisando só falar. Eu falei, às vezes eu preciso voltar só para fora mesmo. Quem sou eu para dizer o que tem ou não que fazer? Mas eu preciso escutar, eu preciso estar disponível, eu preciso doar a minha vida. Então, neste momento eu convido você a ficar de pé. E assim vai fazendo a imagem mesmo de Nossa Senhora te dando a mão. Vai fazendo, porque é desejo dela, ela quis estar aqui comigo, com você. E ela quer te dar a mão neste momento. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo. Mas junto com Nossa Senhora, quero te convidar a no dia de hoje, você passar pelo seu dia de hoje. Qual é o seu motivo? Qual é o motivo da sua alma se alegrar em Deus? O seu Senhor. Qual é o motivo do seu espírito se alegrar em Deus, o seu Salvador? Talvez você tenha passado um dia difícil. Talvez você tenha passado um dia difícil. Mas Nossa Senhora, neste momento, quer te mostrar qual é o motivo de você glorificar a Deus. E glorifica o Senhor. E glorifica o Senhor, porque é Ele que merecedor de toda a glória, de toda a honra, é Ele que está te sustentando, é Ele que te atraiu aqui nessa noite. A terra, a noite, o universo, soberano, poderoso, Senhor, que é o guião, aos pequenos, deitados com todo o coração do teu nome, considerado o teu pela noite, o entrega a caminho de nós. Obrigado por nos acontecer essa noite de obra. Obrigado nós, a tua Obrigado, Senhor, por ter me atraído aqui nesta noite, por poder te louvar e glorificar e conhecer o Senhor na minha vida. Bendito seja, Senhor, que no momento difícil hoje, Senhor, me deu sabedoria na fala, Senhor, na postura, Senhor. Bendito seja, Senhor. Eu tinha todos os motivos, Senhor, para responder à altura, mas o Senhor me deu serenidade. Bendito seja, Senhor, glorificado Senhor. Somente pelo Teu Santo Espírito, Senhor, isso foi capaz, Senhor. Não é mérito meu, Senhor. Porque o Senhor sabe o quanto eu sou explosivo, sabe o quanto eu sou irritadiço. Mas o Teu Santo Espírito, Senhor, me deu a serenidade necessária no dia de hoje para não responder, Senhor. Isso é motivo para te glorificar e te bendizer, Senhor. Muito obrigado, porque isso é obra sua, porque eu me conheço. E eu quero te pedir, mãezinha, ensina-nos a glorificar o Senhor como tu glorificas. Ensina-nos, ó Mãe, a humildade, a gratidão, a confiança. Ensina-nos, ó Mãe, a obediência. Espírito Santo, forma em nós, gera em nós um coração como o de Maria. Queremos este coração dócil.
que assim como neste Magnífica canta louvores, mesmo quando não entende o que há de vir, que confia mesmo quando dói, que confia mesmo quando está com o coração chagado, como foi na cruz, e que em tudo, Senhor, vive para a glória de Deus. Mãezinha, intercede por nós. Te peço por cada filho e filha que está aqui nesta noite. Eu te peço, ó Mãe, que tome pela mão cada um, e que nas noites escuras, nos dias de deserto, abra-se os olhos espirituais, para que deem motivo para glorificar ao Senhor. Onde não houver esperança, Mãe, eu te peço a vossa intercessão. A Senhora que é a rainha de Pentecostes, para que o Espírito Santo venha inflamar o coração de cada um desses teus filhos nesta noite, para que volte a ter a confiança, para que volte a crer que o Senhor pode mudar todas as coisas. Mãezinha, nós te pedimos, intercede por cada um de nós. Bendito seja, Senhor, glorificado seja. Eu quero te louvar e te bendizer, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos dar uma mãe que intercede, nos ensina. A ti toda a honra e toda a glória.